Eu fiquei amplamente assustado, negativamente falando, com a postura insossa e covarde da seleção brasileira ao jogar futebol em New Jersey neste domingo. Eu nunca vi um time tão sem personalidade e tão passivo a um jogo lento em diversos momentos, a um jogo que simplesmente em nenhum momento se mostrou agressivo, que nitidamente queria jogar por uma bola e que sabia exatamente que ao conseguir essa uma bola cantada, que já era desde o começo do jogo, quando abre o placar e que por isso aqui, por um impedimento, não tinha sido validada, essa equipe mentalmente ganharia o jogo. Noruega parecia, para aqueles que hoje jogam videogame, sabe quando você vai no joguinho no FIFA, né? E você coloca no modo easy, que o time fica tocando a bolinha, andando pra lá, pra cá, e o outro time fica parado esperando você sair driblando e tal, sabe? Modo easy, pra você começar a gostar do jogo e brincar de futebol virtual. Era exatamente o modo do Brasil contra a Noruega. O Brasil era modo easy contra a Noruega, que andava pelo campo, a Noruega trotava pelo campo os seus passes. A Noruega não acelerou o jogo um minuto sequer. E sabendo de uma condição, de um estilo de jogo que lembrava futebol dos anos 50, 40, pressão do Brasil a quilômetros de distância, a Noruega tocando bolinha, zagueiros saindo no meio de 2, 3 atacantes do Brasil, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intercorrência de meio campo. Um Brasil aberto, um Brasil espaçado, que era tudo aquilo que falávamos no pré-jogo em relação à escala. E olha que o Martinelli nem foi tão mal. A questão não foi o Martinelli, a questão foi a falta de pressão, a falta de personalidade. E me desculpe o termo que eu vou usar, a falta de tesão para querer jogar o mínimo de futebol. Eu nunca vi uma seleção tão insossa em campo. Um time sem graça, um time sem sal e um time sem alma, que foi tentar acordar para o jogo quando estava 2-0 para a Noruega, faltando 5 minutos para acabar. Uma eliminação merecida de um time que, em vários momentos que teve a bola cantada, a caçapa do jogo para matar, desperdiçou. Pênalti do Bruno Guimarães, que quis inventar mais uma vez, sambadinha, paradinha, o modo insuportável. Num jogo como esse, é canudo, meu amigo. Resolve o jogo. O Endrick também, do qual eu tenho um grande carinho, um grande afeto, perdeu o gol que atacante em Copa do Mundo não pode perder. E não importa a idade, perdeu um gol. Porque com a mesma idade dele, por exemplo, o Mbappé estava sendo campeão do mundo em 2018 com a França. Então, eu não vou colocar o modo idade, eu vou colocar o modo preparo, maturidade para aquele instante. Ele perdeu o gol. Perdeu o gol, é verdade. Mas não é só personificar a derrota do Brasil. Seria muito injusto personificar no Endrick ou no Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães fez uma grande Copa do Mundo, diga-se de passagem. E que eu não teria tirado no jogo, inclusive. Para mim, a Copa do Mundo do Brasil se passa pela falta de atitude, pela teimosia e do panelismo do senhor Carlo Ancelotti, que poderia ter feito muito mais com a seleção, que não foi por falta de aviso, que se falava de meio campo, que se falava de estrutura tática, que se falava do estilo de jogo da seleção brasileira, que no primeiro teste real que ela teria, se complicaria com o nível de futebol apresentado na Copa do Mundo. E o que vimos hoje, de novo, foi uma esculhambação em termos de personalidade. Um time que aceitou a Noruega trocar passes durante 80%, 90% do jogo, sem sequer ser incomodada por uma marcação. Futebol moderno, essa atitude do Brasil, Vitor Boni, nada mais a declarar. Mereceu perder. Facinho.